Neste exercício, ele pede para nós encontrarmos o valor desconhecido. Não dá pra escutar. E nesse caso, o valor desconhecido é o H. Ou seja, a altura relativa do triângulo equilátero. Qual que é a fórmula? L vezes quem? Dividido por 2. O lado aqui vale quantos? 2. Se o lado vale 2, o que vai acontecer? Eu vou tirar o L e colocar quem? 2. Então vai ficar 2 vezes raiz de 3 dividido por quem? Silêncio! Por 2. O que é 2 dividido por 2? 1. Ah, tá certo. Então vai ficar 1 vezes raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 3. Só isso. O senhor faz de novo. Não precisa fazer mais nada. O senhor faz de novo. O senhor faz de novo, não entendi nada não. Tá certo? Só o 2 aí, que é dentro do índice. O 2 é lá no índice. O resto tá certo. Vou orientar. Vamos lá, vou orientar de novo, presta atenção. Tá certo, então. A fórmula da altura é L vezes quem? Raiz de 3 dividido por 2. Por que raiz de 3? Porque a fórmula nós generalizamos. Por isso que não dá pra entender. Aí, que bagunceira. Essa aqui não, essa toda. Não é, não tô falando ignorância. Vamos lá, presta atenção. L raiz de 3 dividido por 2. Ele deu o lado é 2. É 2, é 2. O triângulo equilátero tem os dois lados iguais. Eu tirei o L e coloquei quem? 2. Vezes raiz de 3 dividido por 2. O que é 2 dividido por 2? Dá um, olha ele aqui. 1 vezes raiz de 3. Só isso. É o exercício mais bagatela que tem esse aqui. Bagatela. Que jeito. Bagatela é Vai sair. Mais uma graça. Senhor, não dá pra... Silêncio. Tira esse lápis da boca, porque... Sujismo. C. Silêncio. C é o seguinte. Ele pede para eu encontrar o valor desconhecido. Nesse caso, o meu valor desconhecido é o lado do triângulo equilátero. Eu sei que a altura relativa do triângulo equilátero é L raiz dividido por 2. Aqui ele me deu quem? O raiz de 12. O raiz de 12 é o L? É o H? É o H, é a altura relativa. Então eu faço a substituição do raiz de 12 no H. KL vezes raiz de 3 dividido por 2. Tendo uma igualdade, o que eu vou fazer? Multiplicar em cruz. Por que eu multiplico em cruzes? Devido à igualdade, meu irmão. Boa. Devido à igualdade. Não tem nada embaixo. É 1. Olha a igualdade aqui. Eu vou multiplicar em cruzes. Então vai ficar L raiz de 3 vezes 1 igual a 2 raiz de 12. Certo? Raiz de 3 vezes 1 dá quantos? Raiz de 9. Raiz de 3 vezes L. Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Aí vai ficar 2 vezes raiz de 12, ó. Vezes é o pontinho. Dá 2 raiz de 12. Silêncio. Se o raiz de 3 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. 2 raiz de 12 dividido por raiz de 3. O que aconteceu aí? O radical está no denominador. Eu posso trabalhar com a raiz no denominador? Nunca! Jamais. Então, o que eu tenho que fazer? Racionalizar. O que é o processo da racionalização? Você multiplica pelo mesmo radical. Pelo mesmo radical. Raiz de 3 embaixo
e raiz de 3 em cima. Então vai ficar 2. Não tem nada no índice, é 2. Deixem apenas um radical e multiplica os valores que estão dentro do radical. Olha lá, deixem apenas um radical, porque os índices são iguais. Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. 2 vezes 12 vezes 3 dá quantos? 36. 36. E 3 vezes 3? 9. Então o que nós temos aqui? Raiz de 36 é o quê? 6. É um quadrado perfeito. Raiz de 36 é 6. 2 vezes 6. Dividido por quantos? Raiz quadrada de 9. 3. Esses dois aqui, ó, são múltiplos. Então eu posso dividir. 6 dividido por 3 dá quantos? 2. Então vai ficar 2 vezes quem? 2. Portanto, o lado desse triângulo equilátero vale 4 metros. Só isso. Dúvidas? Então aí está o processo, certo? Está o processo da conta. É tudo passo a passo. Essa multiplicação de radical, divisão de radical, que tem o processo da racionalização, quadrado perfeito, são habilidades que você precisa contemplar, que é o processo da álgebra. E você precisa saber. Se você não sabe o processo da álgebra, vai chegar no ensino médio e você vai sofrer. Porque tudo é processo. É divisão, é multiplicação, é o radical, é racionalizar, é o índice que você precisa saber. E por aí vai. Tendo em mente esse processo, você consegue fazer qualquer tipo de conta. Olha lá, estou abaixando, posso mudar de tela, sim ou não? Sim, senhor. Silêncio. Posso? Tá pegando essa. Silêncio. Ai, ai. D. Vamos lá. Na D o procedimento é o mesmo. Encontrar o valor desconhecido. Nesse caso, é o lado. Ou seja, a altura é igual L raiz de 3 sobre 2. Coloca a fórmula. O 8 raiz de 3 é o valor do L? Ou é o valor da altura? Altura. Então eu vou substituir esse carinha no lugar do H e não do L. Então vai ficar 8 raiz de 3 igual
a L, que é o valor que eu quero encontrar, vezes a raiz de 3 dividido por 2. Não tem nada embaixo. Tendo uma igualdade, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Multiplicar em cruzes. Por que eu multiplico em cruzes? Devido à igualdade. Olha lá. Multiplica em cruzes devido à igualdade. Vou começar sempre com a variável, então vai ficar 1 vezes quem? L raiz de 3, igual a 2 que multiplica quem? 8 raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 vezes L dá raiz de 3L. E 2 vezes 8, 16 raiz de 3. Se a raiz de 3 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. 16 raiz de 3 dividido por quem? Por 3. Raiz de 3. Olha lá. O que acontece? Eu posso trabalhar com radical no denominador? Nunca. Só que nesse caso, esse radical, ele é idêntico a esse. Eles são iguais. Então eu posso, ó, tchau e tchau. Que vai dar quantos? 1 e 1. Certo? Vai dar 1 e 1. E 16 vezes 1 dá quantos? 16 dividido por 1 vai dar os 16. Certo? Quando você simplifica, ó, igual esse aqui, eu fiz esse com esse, dá 1. 16 vezes 1 dividido por 1 dá os 16. Então, nesse caso, 16. L igual a 16. Só isso. Simples assim. Tudo bem? Partiu do assunto? Não. Nossa,